Este é o TCC da aluna Vivian Michelin Barbosa, intitulado Captação e Reuso de Água de Chuva para Fins Não Potáveis do Posto de Saúde com Horta Comunitária. A banca foi composta pelo professor Leonardo da Silva Ramaché, professor Afonso Rangel Garcês de Azevedo e pela professora Dilane de Fátima do Carmo, orientadora, e eu, professor Marcos Teixeira, professor orientador. A defesa ocorreu no dia 20 de dezembro de 2022, às 9 horas, de forma remota. Bom, então hoje eu vou defender o meu projeto de captação e reuso de água da chuva. Obrigada primeiramente ao meu orientador Marcos Teixeira, agradecer também a Dirlane, minha co-orientadora, e também ao professor Afonso e Leonardo pela disponibilidade por compor a banca, né? Então, aqui perto de onde eu moro, né, do bairro da Penha, o bairro ao lado se chama Olaria, ele tem um posto, né, uma policlínica chamada José Paranhos Fontinelli e possui uma horta comunitária, né? Em contato com eles, eles comentaram que eles têm alguns projetos em mente que eles gostariam de colocar em ação, e um deles, o mais relevante para eles, é o projeto de captação e reuso pluvial. Então, vista essa demanda deles, a gente quis atender essa demanda, colaborar com eles com esse estudo que a gente tem na engenharia, né, que eu adquiri ao longo desses anos. Então, nosso objetivo principal é elaborar um projeto de captação atendendo, né, a demanda hídrica tanto da policlínica como também da sua horta. Essa localidade da policlínica, ela fica na zona norte do Rio de Janeiro, ali do lado oposto fica Niterói, olha o UFA ali. Essa é a policlínica, né, a entrada dela, eu coloquei essa foto de uma data comemorativa do Outubro Rosa para mostrar para vocês que é uma policlínica referência na região, porque ela é muito antiga, tem muitas festividades, sempre tem alguma comemoração acontecendo. Essa é a horta urbana, a entrada dela. Essa era uma comemoração dos 4 anos da horta. Teve bastante gente presente, então esse projeto não só vai agregar de maneira econômica, mas também sustentável, vai ser uma referência para as outras clínicas ao redor. E quanto mais as pessoas veem projetos sustentáveis, mais elas propagam isso, né? Então, quais são os objetivos específicos? Propor e dimensionar um sistema de reuso, analisar a sua viabilidade econômica, para ver se faz sentido a implementação, verificar também o tempo de retorno, quanto tempo que esse investimento vai ser pago, vai pagar, né, vai se pagar, determinar a economia dele hídrica e também financeira, né? Além de analisar se a cisterna que eles possuem lá na horta, né, de 1.000 litros, vai atender a demanda da horta, né? Então, aqui eu vou frisar que a horta comunitária, ela possui uma cisterna que está inativa. Então, a gente também quer verificar aqui se essa cisterna de 1.000 litros vai atender a demanda deles. E o que a gente quer provar nesse trabalho? Que existe sim área de captação suficiente para atender não só a demanda do posto, mas também a demanda da horta. E qual é a relevância do tema, né? É um tema muito em voga, né? Recentemente a ONU publicou um relatório chamado O Valor da Água, em 2021, onde traz alguns dados até alarmantes, né? Por exemplo, que o consumo da água doce aumentou 6 vezes no último século e continua a avançar a uma taxa de 1% ao ano, né? E também, não só por conta do crescimento exponencial, mas também a falta de gestão, o crescimento acelerado, sem essa gestão, né, faz com que a gente tenha uma diminuição da disponibilidade dessa água, de uma água com qualidade, ocasionando, né, um estresse hídrico que, por exemplo, já afeta mais de 2 bilhões de pessoas. Então, por mais que esse tema esteja em voga, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem uma lei que embase parâmetros, né, para atender a qualidade correta da água, fazer toda a normatização, né, desse projeto, mas a gente tem alguns projetos de leis, a gente tem algumas normativas que foram as que a gente utilizou para fazer o trabalho, e esse projeto de lei, por exemplo, de 2451 de 2020, focando aqui para o trabalho, ele torna o uso, né, o reuso da água obrigatório em novas edificações públicas, residenciais, e isso já é um avanço, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que comemorar, né, cada pequeno avanço que a gente insere aqui de leis aqui no nosso país, né? Então, basicamente, um sistema de captação que a gente está propondo aqui, ele contém 3 etapas, né, de captação em si, de coleta da água, que no caso vai ser o telhado, a filtragem, né, para poder tirar aqueles resíduos ali, sejam eles grossos ou finos, e o reservatório em si. A gente tem aqui o desenho de 2 filtros, tirando a primeira água da chuva, aquela que vai limpar o telhado, carregar, né, detritos, folhas, e o segundo filtro, que ele está normalmente acoplado à cisterna, ele vai fazer a filtragem um pouco mais simples, né, mais fina. Aqui vale ressaltar que a cisterna que a gente propôs no projeto, ela já vem com filtro. Então, isso que é interessante, não é uma cisterna, uma caixa d'água comum, né? Ela já vem com uma especificação de cisterna específica para a captação de água. Então, vocês vão ver mais à frente que vai ter o orçamento de um kit filtro. É desse filtro que a gente está falando. Bom, a gente viu sobre a relevância da importância, né, desse tema da captação de água, e aqui a gente vai detalhar rapidinho
quais são as vantagens, né? Então, a vantagem que a gente mais viu relevante é reduzir essa concorrência com o abastecimento público, dando, então, mais tempo e dinheiro para as concessionárias focarem na manutenção e focar na água para fins mais nobres, né? Porque a gente vê muito em algumas residências e locais públicos usando água muito limpa, né? Água que você poderia lavar uma louça, água que você poderia tomar um banho, para limpar áreas públicas, né? Limpar, regar, por exemplo. Então, aqui a gente queria fazer essa é uma vantagem, né? A gente utilizar o reuso para disponibilizar essa água para fins mais nobres, né? Que entre em contato com o corpo humano, por exemplo. Além disso, a gente reduz os custos de distribuição, isso está totalmente ligado ao número 1 também. Número 3, é minimizar os riscos de enchente, algo que a gente tem visto muito, principalmente aqui, principalmente nas regiões que mais chovem, né? Ainda mais por conta do pavimento, né? Da pavimentação que a gente vê cada vez mais crescente, a drenagem urbana, prejudica, então, a percolação da água. Então, fazer o uso da captação vai diminuir esses riscos de enchente, erosão dos leitos também. E algo que eu comentei no começo, vai encorajar a população a conservar a água. Então, se você for numa policlínica, num empreendimento público, vê que ele coleta água, faz esse reuso, você vai querer conhecer mais, né? Isso vai despertar um pouco mais de interesse para a população. De desvantagem, o que a gente consegue observar? Tem o limitante, né, da área disponível para o local de instalação, porque o reservatório normalmente ele ocupa muito espaço, ainda mais se você tiver que fazer obras. Então, a obra também é um ponto a ser considerado, né, como limitador, sendo também uma desvantagem, né? E a necessidade de você ter uma constância de chuva, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho o balanço hídrico e ver que, sim, tem condições da gente poder analisar, fazer uma análise mais profunda. Em regiões que não chovem tanto, a gente já precisa fazer um reservatório até maior para poder suprir toda essa demanda, né? E, por fim, é um investimento médio e alto, dependendo do tamanho do reservatório, porque o reservatório, por si só, ele já é o objeto, né, mais caro do sistema. Bom, então aqui a gente vai começar falando da metodologia e resultados. A gente vai falar dos dois ao mesmo tempo para poder ficar um pouco mais dinâmico. Eu vou trazer a metodologia e também trazer os resultados. Então a gente começou analisando o balanço hídrico da região. A gente vê aqui que normalmente extremidades, né, nos meses de verão chove mais, então vai ter maior acúmulo, né, para suprir os meses junho, julho e agosto que chove menos. Para analisar o índice pluviométrico, a gente usou a NBR 10844, ela foi utilizada em todo o trabalho, e a gente pegou o bairro mais próximo, né, daqui de Olaria, que é onde fica a policlínica, e a gente chegou no período de retorno também de 5 anos, por conter telhado no local, e a gente chegou, então, no índice pluviométrico de 1,74 milímetros por hora. Agora a gente chega, né, na nossa hipótese para saber se tem, de fato, áreas de contribuição. Aqui a gente visualiza 3 telhados, né, o principal, que é o maior, com 554 metros quadrados, bem relevante. O telhado 2 logo à frente e o telhado 3 na lateral. Aqui eu gostaria de comentar que o telhado 1 tem a vantagem de ser maior, e, principalmente, ele já possui condutores verticais. Isso já facilitaria menor gasto, né? Já facilitaria na captação e reduziria o gasto para poder encaminhar para o reservatório. Qual foi o método utilizado? A gente utilizou o método de Rippel, que a gente pode verificar que a gente utiliza tabelas, né, para calcular o nível do reservatório. Então, aqui a gente coloca, se vocês conseguem ver o meu mouse, a gente coloca as chuvas que a gente viu no balanço, a demanda mês a mês que a diretora do posto disponibilizou para a gente. Aqui foi só um exemplo, né, da demanda total, né, de 432 anual, quanto a diária mínima que a gente precisaria para atender essa demanda? Menos do que a gente tem. Então, aqui a gente já consegue provar que é possível fazer essa captação para essa área disponibilizada. Então, aqui a gente consegue ver o volume de chuva captado, né, com a demanda e a área, a diferença mês a mês, a diferença também acumulada. Então, qual é o diferencial do método de Rippel? Ele calcula um volume ideal, o maior volume que vai chegar de água, para dizer para você, ele vai encher e vai esvaziar, sem sobredimensionar o projeto e sem extravasar água, né? Então, aqui a gente vê que o maior nível foi 277, totalizando, então, 92 metros cúbicos para poder atender essa demanda de 432. Aqui a gente já vê que 92 é muito relevante, é muita coisa, né, para se dimensionar. Seria um reservatório muito grande e muito custoso. Além disso, pessoal, aqui a gente já engloba também o uso de água potável, e não é isso que a gente quer reutilizar. Então, para poder a gente debitar, né, a água potável, a gente vai tentar fazer um cálculo aproximado para poder debitar isso e calcular apenas de uso não potável, tá? Eu vou mostrar no próximo slide. São basicamente esses cenários. Então, a demanda total, por questão da gente não ter, né, essa legislação que permite, né, o reuso
Nessas condições, a gente vai fazer uma demanda mínima e também uma demanda atendida do telhado 2 e 3 para a gente poder aprofundar um pouco mais o conhecimento, caso os gestores queiram ter essa visualização dos outros telhados e o que eles demandam. Essa demanda hídrica total do posto, como a gente comentou, 92 metros cúbicos, foi disponibilizado pela diretora. Aqui a gente calculou a demanda hídrica da horta, né, aproximada. Quais foram os valores que a gente utilizou? A gente utilizou essa fórmula para 1 hora de torneira aberta, né? Então, uma torneira aberta, a vazão é de 15 litros por segundo, durante 30 dias, que é uma média de dias que todo dia eles estão lá regando. Então, isso gera uma vazão de 0,5 metros cúbicos mensais. Para isso, eles precisariam de uma captação de apenas 8 metros quadrados, que a gente viu que a gente tem disponível, e um volume coletado seria de 700 litros. Ou seja, a caixa que eles possuem de água de 1.000 litros, ela é viável. Então, aqui a gente já consegue validar um dos nossos objetivos específicos. A demanda mínima, que é onde a gente debita, né, esses usos mais nobres, o que a gente fez? A gente vai utilizar as 2 saídas de tubulação, que é do condutor vertical que eles possuem, e a gente vai calcular a partir disso qual o tamanho do reservatório que seria necessário. Aqui, para essa demanda média, a gente utilizou os 3 meses mais mínimos, né? Que seria fevereiro com 25, junho e julho. Então, a média deles deu 23 e 276 anual. Aqui a gente consegue perceber que a gente atenderia uma demanda de 64%, então acima da média, o que é bastante razoável para um reservatório de 10.000 litros. A economia deles aqui, com esse dimensionamento, seria de em torno de 4.000 por ano. Como solução, para caso eles não tenham verba disponível, a gente também trouxe esse estudo mostrando que eles têm a possibilidade de captar de apenas uma saída de tubulação. Então, a gente dividiu o volume captado e a gente encontrou uma demanda média mensal de 15 metros cúbicos e quase 180 anual. Com esse valor, a gente quase chega à metade da demanda atendida. E isso geraria para eles em torno de 2.500 de economia. Então, a gente também fez esse estudo para que os gestores, os implementadores tenham um estudo um pouco mais aprofundado e possam, né, decidir com mais embasamento. Então, para finalizar nesse estudo, a gente estudou o telhado 2 e o telhado 3, conhecendo a área deles, sabendo qual reservatório iria atender essa área e qual seria a economia. Para o telhado 2, seria um reservatório de 3.000 litros e uma economia de 15%, um pouco menor. Ele vem diminuindo, né, conforme a gente vai diminuindo também a área. Então, o telhado 3 tem uma economia de apenas 6%, que é num reservatório de 2.000 litros. A gente trouxe também o somatório desses 2 telhados para a gente ver se ele atenderia uma demanda um pouco melhor, o mínimo, né, do que a gente gostaria, já que a policlínica tem uma demanda muito elevada, né? Então, o somatório dos 2 telhados daria 140 metros quadrados, né? O que resultaria e necessitaria de um reservatório de 4.000 litros, atendendo 20% da demanda, já um pouco melhor, mas bem diferente do telhado 1, né, por conta do seu espaço. Como que a gente calculou, então, a economia? A gente começou com a tarifa, né, que está envolvida no grupo A, que é pública estadual. Então, para a faixa de consumo a mais, acima, né, de 15 metros cúbicos, a gente tem R$14. Então, a gente levou isso em consideração. E também inserimos um custo de mão de obra e possíveis custos futuros, né? A gente vê aí que é uma margem de erro de segurança que a gente tem que implementar em todo o projeto, referente a 20% do total do projeto. A gente vai ver mais à frente em tabela para facilitar a visualização. Aqui nos tributos é o que toda conta de água possui, né? Então, a gente tem os PINs, COFINS, esgoto. O esgoto, a gente tem uma lei que ele representa, então, 100% do valor da água. Aqui, então, a gente tem 36, que é o valor médio de metro cúbico mensal, que a Policlínica gasta. Então, a gente fez 36 vezes 14, gerando 514 valor do esgoto e também da água. A gente também tem uma tarifa e tem a taxa de recursos hídricos. Esse é o total que eles gastam, né? Então, o reservatório também vai ser bom, o reuso de água vai ser bom para eles suprirem pelo menos aí os tributos dele. Para o custo do reservatório, no Word está um pouco mais detalhado, mas a gente colocou uma média, né, de diferentes marcas, diferentes locais, para poder chegar numa média para um reservatório de 6.000 litros e para um reservatório de 10.000 litros. A gente comentou anteriormente sobre o kit filtro da cisterna e a gente também chegou nesses valores aproximados. Aqui a gente consegue ver basicamente que o reservatório ele é o dobro do valor por conta do seu quase, né, dobro de tamanho. Isso se estende para todas as análises. O preço vai ser mais ou menos o dobro. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar sobre o payback. Então, o payback também vai basicamente ser o dobro. Então, aqui, a nossa conclusão vai depender do quanto a Policlínica tem de orçamento disponível para escolher um ou outro. Para a gente também foi difícil essa análise, mas a gente entende que quanto maior a economia, mais vantajoso vai ser para eles. Então, se eles vão investir numa mão de obra, numa construção, por que não investir já
num projeto que vai trazer maior retorno para eles e maior economia, né? Então, aqui no reservatório menor, a gente tem mais ou menos quase 1 ano de payback, e no reservatório maior, a gente tem 2 anos de payback. Então, a gente também visualizou porque são os possíveis locais para a gente instalar. Vocês podem ver aqui que a região ela é bastante arborizada, ainda bem, é muito agradável o ambiente lá, mas isso também dificulta para a gente poder encontrar uma área adequada para a cisterna, até para não prejudicar as raízes. Porém, aqui atrás do posto, a gente encontrou uma área de 45 metros quadrados, o que é ideal para uma possível instalação de cisterna subterrânea. Em média, essas 2 cisternas elas ocupam uma área de 5 metros quadrados, o que difere das duas a altura, né? Então, uma chega a quase 5 metros, 4 metros. Então, aqui a gente consegue visualizar e validar também que tem local de instalação. Para concluir, então, pessoal, o que a gente conseguiu visualizar? É viável, tecnicamente, o sistema de captação, ele possui área suficiente, então a gente comprova a nossa hipótese, né? E a gente mostra possibilidades para os gestores, a gente mostra possibilidades aí para a diretoria também decidir qual o melhor telhado que eles querem, mas a gente afirma, né, que o telhado 1 é o melhor, por conta dele ter essas 2 saídas de tubulação, já facilitar essa construção, já diminuir esses gastos. E a gente valida também que a caixa d'água que a horta possui também vai ser útil, vai ser válida para eles consumirem esses 700 litros, né, em média, que eles vão demandar. Bom, pessoal, aqui por último tem as referências que a gente utilizou, e é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui presente, e muito obrigada.